Acompanhe a legenda comigo. Quando um absurdo se reveste de álibi para a prática de um crime, sob o pretexto de que tal ato seria impensável de ser praticado pelo próprio autor do mesmo. Esse é o tema desse vídeo de hoje. Tem aqui uns recortes que vão ilustrar isso aí. E é aquilo que eu falei no último vídeo que eu apresentei, né? Que coisas absurdas não são álibi, tá certo? A pessoa quer cometer um crime e aí esse crime fica assim: ah, não, mas essa pessoa nunca faria isso. Por exemplo, uma mãe matar um filho. Isso é impensável. Isso é um absurdo, né? Mas acontece. Muitas mães matam seus filhos dentro do útero. É uma realidade. Outra coisa, o empresário coloca fogo na sua empresa. Nossa, mas isso é um absurdo. Como é que o empresário vai colocar fogo na sua própria empresa? Isso acontece. Vai que a empresa dele está em estado de solvência e ele tem uma apólice de seguro. Então, ele provoca um acidente e a empresa pega fogo e ele recebe o seguro. Entendeu? Então, absurdo não é álibi, é pretexto, tá certo? E o que se tem que levar em consideração é que todo crime que é praticado tem um motivo. Ninguém pratica um crime se não tiver um motivo. E para cada motivo tem uma expectativa de ganho futuro. Ou seja, se eu estou motivado a fazer isso, é porque o resultado deste ato vai trazer para mim um benefício. Lógico, ninguém vai praticar um ato que é ilegal sabendo que corre o risco que esse ato vai tornar para si, né, um prejuízo. Então, todo ato que se reverte, né, por um desejo, né, por uma motivação, vem acompanhado de uma expectativa de ganho futuro. Então, vamos imaginar essa situação que aconteceu lá no Supremo, no dia do julgamento do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. E aí tem um embate entre o ministro Alexandre de Moraes e o outro ministro, né, que eu diria novato, que é um ministro novato. Aqui em São João del Rei a gente costuma chamar de bicho. Quando tem aqui tem uma faculdade, a UFSJ, e aí você percebe quando o cara está andando na rua, ele fica andando com a placa pendurada, sabe? Ele pendura uma placa no pescoço e com alguns dizeres, às vezes o nome da República. E aí você vê que ele tem um cabelo meio raspado de qualquer jeito, mas ele tem que andar, sabe? Ele é obrigado a desfilar pela cidade, onde quer que ele vá, com aquela placa pendurada no pescoço. Uma placa, às vezes de madeira, às vezes de papelão, sabe? Uma coisa esquisita. E ali com alguns dizeres. É o bicho, é o novato. Então o ministro Mendonça seria o bicho do STF, né? Seria o calouro, seria o novato. E aí os veteranos se impõem, né? Tira onda, tira sarro. E esse trecho que eu vou colocar aqui é muito característico, tá certo? Onde o ministro Alexandre de Moraes expõe uma tese absurda, né? Vamos ver. Sabemos nós dois que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência,
fugiu para os Estados Unidos, fugiu. Eu não sou advogado de ninguém E jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Mendonça. Por que você não quis pegar as palavras dele? Ele falou. Ele falou. Ainda tirou onda e se impôs, entendeu? Deu uma de agressivo. É um veterano. E você, meu amigo, tá aí como bicho. Bicho que eu falo é bicho calouro, entendeu? Pendurado com a placa no pescoço. Você tem que aprender a se impor, rapaz. Você já é ministro do STF. Você foi colocado aí para se impor. E aí, ó, pega esse trecho nosso. Olha que respostão você ia dar para ele. Olha aqui, meu amigo. Absurdo? Quando o absurdo se reveste de álibi? Quando? Desde quando o absurdo é álibi para a prática de um crime? Isso pode acontecer sob o pretexto de que tal ato seria impensável, né, de ser praticado pelo próprio ator do mesmo ato. Ou seja, é um absurdo pensar que o ministro da Justiça, Flávio Dino, ia dar um golpe contra o próprio governo. É um absurdo pensar isso. Mas absurdo não é álibi, Mendonça. Fala isso para o seu parceiro aí entendeu? Os seus pares. Se imponha, rapaz. Absurdo não é álibi. Absurdo é pretexto para se praticar um ato criminoso sob a alegação de que este ato, por alguém ser praticado, seria um absurdo. Entendeu? Então por que um absurdo? Ninguém vai imaginar que eu seria capaz de cometer tal crime, eu vou cometê-lo. E tenho isso como álibi. Faça o favor. Tá certo? Então, dito isso, dito que absurdo não é álibi, tá certo? É pretexto, a gente tem que entender o seguinte, né? Que todo crime praticado tem que ter motivação e tem que ter um ganho futuro. Quem pratica o ato, absurdo ou não, pratica por uma motivação visando um ganho futuro. Vamos ver no caso da mãe, né? Da maternidade. Às vezes uma jovem engravida, é uma gravidez indesejada, ela não planejou e ela resolve fazer um aborto, que é um absurdo. É um absurdo, concorda? Uma mulher matar seu próprio filho. Mas está no útero. É um filho, é uma vida, está lá, o coração está batendo. Mas é um absurdo. Mas ela pratica. Muitas praticam. Tá certo? Essa polêmica está aí no STF. Ou seja, qual é a motivação dessa jovem de praticar esse ato? Que é um absurdo? Ela tem uma motivação, né? Eu quero evitar essa gravidez. Por quê? Eu penso num ganho futuro. Eu ainda sou jovem, eu ainda tenho muito que aproveitar a minha vida, eu ainda não me formei, então eu quero meu tempo para me dedicar à minha formação profissional, ao meu amadurecimento emocional. Então, ela visa um ganho futuro. O crime de algo absurdo tem uma motivação visando um ganho futuro. A mesma coisa do empresário que põe fogo na sua empresa. Mas é um absurdo. Aquele ali é o ganha-pão do cara. Tá bom, mas é. Então, qual é a motivação? Eu estou falido. Eu estou cheio de dívida. Eu vou quebrar. Não tem como pagar meus fornecedores. O mercado não está bom para o meu negócio. Eu tenho uma apólice de seguro. Eu tenho uma motivação. Eu vou cometer um crime. Mas é um absurdo. Mas eu vou queimar minha loja. Vou fazer um acidente com que ela pegue fogo, minha empresa, visando um ganho futuro. Ou seja, visando a apólice de seguro, entendeu? Que faz com que eu
eu pague minhas dívidas e ainda sobra um troco para mim. E fico livre do problema da empresa e da própria empresa. Tá certo? Aí vamos no caso do Flávio Dino e também do ministro Alexandre de Moraes. É um absurdo? É um absurdo o governo dar golpe em si mesmo. Sim, é um absurdo. Mas vamos lá. Ele tem uma motivação? Qual seria a motivação? Tirar as manifestações de frente do QG. Por quê? Porque as manifestações de frente do QG estavam minando a autoridade desse atual governo. Por quê? Porque as manifestações dos brasileiros em frente aos QGs, em vários lugares das capitais do Brasil e no interior do Brasil, questionavam a legitimidade do processo eleitoral. Eles alegavam que o processo eleitoral é falho, tem fraude e isso acontece. Tá? Então, o governo tinha interesse em minar essa ação dos brasileiros. E qual é o ganho futuro? Bem, o ganho futuro é dispersar essa multidão, impor medo, proibir que eles questionem o resultado das eleições e questionem o processo eleitoral, que coloque-se uma autoridade autoritária para impor essa mordaça nesses brasileiros que estão questionando o processo eleitoral. E eu não quero ser vitimado. Eu sei que eu sou vulnerável. Então, se realmente isso for crescente no Brasil, vai acontecer que esse governo vai ser ilegitimado. E aí nós vamos perder esse governo, que custou tão caro para a gente conseguir chegar lá. Então, dar esse golpe em si mesmo, né? Como não foi um golpe, foi uma tentativa de golpe, eles continuam no poder, entendeu? Então fica subentendido que, olha, quem tem interesse nisso é o próprio governo. E qual é o ganho material? Qual é o benefício futuro que ele espera com isso? Acabar com as manifestações, a contestação do resultado eleitoral. Mas eles são suspeitos para falar isso? Quando o Alexandre de Moraes se impõe contra o ministro Mendonça, falando, mas isso é um absurdo, você achar que o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele virou o advogado do Flávio Dino? Então seria o quê? Seria uma prática compliciosa? Seria uma possível ação criminosa compliciosa? Ou seja, se é o governo que tem motivação para fazer isso, e o ministro do Supremo tem motivação para fazer a defesa desse ministro da Justiça, qual é o interesse nele? Ele também tem um interesse em tirar o foco da suspeição sobre sua conduta. Porque ele era o ministro da Justiça Eleitoral, era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral quando aconteceram as eleições de outubro de 2022, da qual o povo foi para a rua contestar. E ele, como o guardião das urnas eletrônicas, como o protagonista do processo eleitoral, era absoluto em dizer que as eleições no Brasil eram seguras, que as urnas eletrônicas eram seguras, que o processo era legítimo e que não se podia contestar as urnas eletrônicas. Seria uma espécie de dogma. Vocês têm que acreditar e ponto. Tá certo? Mas por que a motivação e coloca esses dois ministros da Justiça e do Supremo, Alexandre de Moraes e o próprio ministro Flávio Dino, como suspeito nessa situação e que coloquem eles numa condição vulnerável? Vamos ver por quê? E o próprio governo, né? Porque o governo dando um golpe em si mesmo é um absurdo, mas absurdo não é álibi. Viu, Alexandre de Moraes? Viu o ministro Mendonça, calorinho? Vamos ver.
A prova de que o voto eletrônico é efetivamente um processo extraordinário eleitoral é que eu e o PT, sabe, em todas as eleições que disputamos, desde que começou as eleições presidenciais, somos o segundo ou o primeiro. Então, meu caro, eu acho que é o seguinte, eu acho que o voto eletrônico é uma garantia da sociedade brasileira, saber que vai votar e o resultado vai aparecer, sabe, em tempo real, para que o povo possa controlar os votos nesse país. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Daquele livro de eleitores, o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Eu quero ser candidato de um movimento que esteja disposto a resgatar a dignidade do nosso povo. É esse movimento que vai restabelecer a democracia. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. Então, não é um absurdo pensar que o governo faria isso para poder desmobilizar o QG, as manifestações em frente aos QGs. Por quê? Porque era justamente sobre esse fato que esses próprios ministros entendem que realmente o processo é falho. Mas não pode questionar, porque tira a autoridade deles. Agora eles admitem que é falho mesmo. Então, não é nenhum absurdo, viu, Mendonça? Viu, membros da CPMI? Não é nenhum absurdo o governo planejar um ato igual esse do 8 de janeiro, criando uma tentativa de golpe em si mesmo. Por quê? Porque ele tinha motivação para tirar as manifestações em frente aos QGs. E ele tinha um motivo, um ganho futuro, que seria impedir que a população descobrisse que o processo eleitoral realmente é falho, como eles mesmos acabaram de admitir. Tá certo? Eu sou o João Paulo Guimarães, sou o presidente da Comissão Cidadã de Inquérito. Esse é o vídeo 98. Você tem que se inscrever no nosso canal. Ali no Facebook, onde nós temos bastantes seguidores, o nosso perfil é João Paulo Guimarães. Acompanhe a gente ali. Ou no YouTube, através do canal TV Del Rey ou TV Del Rey 4. Estamos produzindo vídeos quase que diariamente, sempre na tentativa de pacificar o país, chegando à verdade e trazendo justiça para a nossa sociedade brasileira, tá certo? E a gente vive, sabe de quê? De doação, de Pix. Se vocês quiserem contribuir para que esse projeto avance, continue contribuindo e agradecendo desde já, quem continua contribuindo. O nosso Pix é jpnoticias@gmail.com ou mesmo compartilhando, comentando, se inscrevendo, curtindo, né, trazendo pessoas para integrar esse movimento civil, que é cidadã, que é participativo, é a sociedade se fazendo presente na busca da pacificação, do entendimento e, principalmente, para ajudar as autoridades constituídas
a resolver esses problemas com relação aos atos do 8 de janeiro e do 30 de outubro, que foi a motivação do 8 de janeiro. Tá certo? Então, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês, tá bom? Não se esqueçam, sobrou um dinheirinho? Manda um pix aí para jpnoticias@gmail.com para a gente poder ficar por conta desse projeto, certo? O Brasil precisa muito da participação da sociedade civil. Não pode deixar isso apenas na mão das instituições. Nós somos milhões de brasileiros que querem pensar, que querem entender, que querem resolver esses problemas do Brasil. Porque o Brasil tem que andar para frente. E para andar para frente, tem que olhar para trás, para saber por onde você veio, por onde você pisou, tá certo? E não cair mais nessas armadilhas. Um abraço, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês.